Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Keila e atualmente eu estou morando aonde, né? Para vocês que clicaram aí para assistir esse vídeo, vocês já devem imaginar que eu não estou mais morando em Portugal. Chamada desse vídeo, então eu vim explicar para vocês o porquê que eu fui embora de Portugal. A maioria das pessoas que me acompanham aqui no canal ou moram em Portugal ou estão pretendendo ir em Portugal para morar, né? Então eu vim fazer esse vídeo para explicar para vocês o porquê dessa minha decisão e para falar para as pessoas que me acompanham aqui e contar essa grande novidade. Bom, gente, para quem viu o último vídeo aí que eu postei, eu tava até sumidinha, mas eu estava resolvendo bastantes coisas aqui. Então, por isso que eu sumi e hoje eu vim explicar para vocês o porquê que eu fui embora de Portugal e voltei pro Brasil. Para quem não sabe, eu estou morando aqui no Brasil, voltei para BH, Minas Gerais, e eu vim falar para vocês o porquê dessa decisão. E para quem não assistiu o último vídeo, eu tinha postado aqui. No vídeo eu estava falando para vocês que eu estava vindo do Brasil para passeio de férias e realmente essa era a intenção. Só que nesse meio tempo nós decidimos vir realmente para ficar e eu vim falar para vocês o porquê disso. Para quem não sabe, eu tô grávida. E só para falar para vocês, para quem me acompanha aqui há mais tempo, tá tudo bem com o bebezinho. Graças a Deus tá tudo em paz, Deus tá em cuidado de tudo e eu tô muito feliz. E, gente, primeiro de tudo, não foi uma decisão assim que a gente tomou, tipo assim, de uma hora para outra, foi uma decisão pensada. E não foi tão fácil assim para mim também, porque eu pensei muito, eu pensei, meu Deus, será que é a melhor coisa a se fazer? Será que eu tô tomando a melhor decisão? Então, eu vou falar aqui para vocês os motivos, né, que fizeram a gente tomar essa decisão de voltar pro Brasil. E um deles, gente, foi pensar na família. Depois que eu descobri que eu estava grávida, a gente começou a pensar muito assim, quando a nossa bebê viesse, né, nascesse, a gente começou a pensar na distância. Que a gente, eu e o Johnny, a gente é muito apegado na família. Eu sei que muita gente não é isso, tudo bem, cada um tem, né, o seu estilo de vida e ok. Só que a gente começou a pensar muito nisso e isso começou a pesar bastante, porque uma das coisas que o Johnny falou pra mim, mexeu muito comigo, que ele falou assim, que queria proporcionar pra nossa filha o que ele viveu com os avós dele, sabe? A lembrança. E eu também pensei nisso. Eu pensei, nossa, também tem muita lembrança com a minha família, que eu quero que a minha filha também tenha isso, sabe? Então, isso foi um peso que contou muito. Ainda falando sobre a família, a gente pensou muito no apoio familiar, que infelizmente em Portugal a gente não tinha, porque a gente começa a pensar que aqui no Brasil eu tenho tantas pessoas que possam me ajudar, né? Enquanto o Johnny estiver trabalhando, se eu passar mal, alguém pode me levar, ou ajuda mesmo, porque eu sei que a gente precisa. E eu sei também que tem gente que vive isso em Portugal e não tem, e passou por isso e tá tudo bem. Eu tô falando da minha realidade aqui, tá bem? Então a gente começou a pensar muito nisso e que sim, minha sogra, meu sogro conseguiria vir me ajudar quando o bebê nascesse, minha mãe ia fazer de tudo, meu pai também ia vir para ajudar a gente. Só que não é uma coisa de você estar morando, né, perto ou você tá perto da sua família, não é a mesma coisa. Então isso começou a pesar bastante. Também começou a pesar muito sobre a qualidade de vida. Será que a gente realmente estava tendo qualidade de vida? Porque Portugal chegou num momento em que a minha realidade e do Johnny de estar morando lá era o quê? A gente pagava um arrendamento bom, não era um preço assim absurdo igual muitas pessoas veem por aí que tá sendo em Portugal. A gente pagava 350 no apartamento, então era um preço muito bom, que todo mundo ficava abismado. Eu e ele trabalhava, então a gente tinha um emprego bom, então a gente ganhava bem.
Só que mesmo assim, pra gente, mesmo ganhando bem, queria conquistar outras coisas. Então, no momento, eu tava trabalhando em 2 lugares, tinha voltado a trabalhar em limpeza e em restaurante. Então, assim, o meu tempo tava ficando muito escasso. E foi logo quando eu descobri a gravidez, então eu tava ficando bastante cansada. O Johnny também trabalhava em 2 lugares, ficava bastante cansado. Então, assim, a realidade, mesmo a gente pagando arrendamento barato, a gente tinha o nosso carro, tinha uma vida boa, sabe? Só que a gente começou a pensar muito no pós, sabe? Depois daquilo tudo. Então, morando atualmente no Brasil, eu consigo viver uma realidade diferente de Portugal, que é o quê? O Johnny trabalhando, só ele, eu sem trabalhar. E o Johnny consegue sustentar a nossa casa, a gente ter uma qualidade de vida boa, pagando as contas, vivendo bem. E infelizmente isso em Portugal não ia conseguir, porque uma pessoa só trabalhando lá é meio que impossível, ao meu ver, porque as coisas, tendo que pagar arrendamento, tendo que pagar conta, tendo que pagar várias outras coisas, emergência, e só uma pessoa trabalhando, não dá, sabe? Poderia acontecer sim dele trabalhar em 2 lugares ou até 3, né, pra conseguir manter o nosso padrão de vida que a gente tinha lá, conseguir pagar as coisas. Só que entra na questão, a gente não ia se ver, tipo, ele não ia ver a filha dele, não ia conviver, sabe? Então não era o que a gente planejava. E a gente começou a pensar muito nisso, sabe? No Brasil a gente não temos que pagar aluguel, porque a gente tem a nossa casa própria. Em Portugal, infelizmente, a gente paga aluguel, que é a realidade de muitas pessoas, e tem outras coisas, porque acaba que Portugal hoje em dia, vou falar da experiência que eu vivi lá e que eu imagino que não mudou muita coisa. Tipo, você tem que pagar muitas coisas. Dependendo, não dá nem pra você juntar muito dinheiro, porque muita gente vai com a intenção de ficar rico. Eu nunca fui com a intenção de, meu Deus, vou ficar rica, vou fazer fortuna, não. Eu sempre fui com a intenção de ir, viver e ter uma qualidade de vida. E, na verdade, eu não estava tendo muito essa qualidade de vida porque eu tinha que trabalhar muito. Eu tava ficando muito cansada, sabe? A gente tava entrando num estágio em que eu, tipo, tinha medo de dirigir à noite voltando pra casa porque eu dormia no volante, de tanto sono que eu tinha, sabe? Eu tava vivendo num momento muito complicado, ainda mais com a gravidez, que com a gravidez a gente já fica com sono. Então isso foi me deixando muito assim, angustiada. Então isso foi uma coisa que pesou muito e a gente foi olhando essa questão, o nosso padrão de vida em Portugal comparado com o Brasil, a gente nunca, tipo, viveu mal, sabe? Eu vou falar da minha realidade, lembrando que eu sei que tem pessoas que foi para Portugal porque realmente no Brasil tava uma coisa muito complicada de se viver e eu sei disso. Pra gente não era bem assim. Não é bem assim, porque hoje em dia eu tô vivendo muito bem, tenho descansado, eu não tô trabalhando, porque como eu falei pra vocês, o Johnny consegue proporcionar essa vida pra mim, pra minha filha agora. E eu também vou ter outros meios de trabalhar, trabalhar de casa, trabalhar com a internet, que é o que eu gosto. E em Portugal não teria essa realidade. Outra coisa que pesou também bastante foi a questão justamente dessa também do trabalho, que eu teria que trabalhar praticamente até o final da minha gestação, porque eu não tinha como, né, deixar de trabalhar antes. E com a diabetes eu tinha que ter um cuidado, tenho que ter um cuidado bem rigoroso e acaba que com a minha rotina eu não estava conseguindo ter esse cuidado todo com a minha diabetes. Então, depois que o bebê nascesse, eu teria minha licença maternidade e teria só aquele tempo, porque depois eu teria que voltar a trabalhar, porque era sem chance só o Johnny trabalhasse, eu não ia querer isso e não era o que a gente estava pensando. E aí ia entrar aquela questão de ter que deixar o bebê com alguém
ter que pagar alguém. A questão não é nem pagar a pessoa, é eu deixar com alguém que eu não conheço, que eu não tenho confiança. E não quer dizer que aqui no Brasil não é que eu nunca mais vou trabalhar, não é isso, mas eu teria pessoas com quem eu posso deixar minha filha. Em Portugal, não. Então, essa realidade eu não ia conseguir ter em Portugal. Então, isso foi me deixando muito assim, pensando bastante. Só que para tomar essa decisão, o que ainda me prendia muito era a questão da saúde, que eu tinha muito medo do Brasil, porque eu pensava muito na minha questão, que eu já tenho diabetes, eu ficava assim, meu Deus, mas como que vai ser essa questão no Brasil? Porque a questão do SUS, até o momento eu não tinha plano de saúde, porque como eu estava morando em Portugal, eu não tinha feito plano de saúde, não tinha visto uma razão para ter. Com o passar do tempo, gente, eu sempre falei aqui muito da saúde de Portugal, né? Da questão hospitalar, que eu sempre gostei, e é muito boa. Em questão da diabetes, eu sempre fui bem atendida, sempre tive todos os meus recursos, mas a questão foi que eu me frustrei bastante. Comecei a me decepcionar bastante quando eu descobri que eu estava grávida, porque eu não tive um dos melhores atendimentos e eu não vou falar tudo disso sobre aqui nesse vídeo. Se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo contando a minha experiência grávida em Portugal, em hospital, que infelizmente não foi das melhores. E muita gente vai falar, ah, mas vocês gostam de ser bajulados. Não é isso. O mínimo que eu acho que a gente tem que ter é respeito e é ser tratado bem, que não é bajulação para mim, é você ter dúvida e o médico poder te explicar, e isso eu não tive. Então isso foi me deixando assim, era uma das coisas que me prendia em estar em Portugal, só que depois que eu fui indo nas consultas, que eu fui vendo, eu falei assim, não, não é isso que eu quero. Então eu fui correr atrás de ter um plano de saúde para eu ir nas consultas e, enfim, mas isso eu não vou falar nada disso aqui agora, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e vai misturar muita coisa. Então eu só quero falar para vocês quais foram os pontos que foi para eu tomar essa decisão, para eu e o Johnny tomar essa decisão de querer voltar pro Brasil. Pensou muito nessas coisas, pesamos muito na balança. Muita gente vai falar, Keila, mas ter um filho fora do Brasil, em outro país, é muito bom. Tá, gente? Eu, assim, não sei se seria tão bom assim. Muita gente vai falar, ah, mas o filho ia ter documento. Ele já vai ter documento, porque o meu marido tem documento. Então, e mesmo se não tivesse, eu não vou me colocar numa situação pensando só em documentação. Como eu já falei aqui pra vocês, nem tudo é questão de dinheiro, nem tudo é pensar tanto no futuro e esquecer do agora. Porque eu acredito sim que a gente tem que planejar as coisas, viver bem, pensar futuramente. Não tô dizendo que a gente não tem que planejar as coisas, não tem que, sabe? Quero que vocês entendam isso, mas eu também não quero esquecer de viver, sabe? Não quero me enfiar em um buraco, que era o que estava acontecendo comigo e com o meu marido, e que a gente não estava percebendo isso, porque a gente já não estava tão feliz vivendo lá, porque a gente queria estar perto da nossa família. E, gente, desde que eu cheguei aqui, que eu tô vivendo isso, tem sido muito bom, sabe? Eu sei, entendo que muitas pessoas não vivem isso, não é a realidade, mas minha família, a família do meu marido, graças a Deus, tem nos ajudado muito, apoiado bastante. Eu tenho que ir em muitas consultas por conta da questão do diabetes e ter com quem eu ir quando o Johnny não pode ir comigo, sabe? Ter com quem contar quando o Johnny não pode ir, isso pra mim é muito importante. E em Portugal aconteceu uma situação que depois eu explico pra vocês, que eu tive que ir pro hospital bem no início da gravidez, que eu tive um pequeno sangramento, mas graças a Deus não foi nada demais, só vou deixar isso claro pra vocês, mas que foi uma das coisas também que pesou muito pra mim e que o Johnny sempre teve muito medo disso. Porque, pra quem não sabe, eu descobri que eu tinha diabetes tipo 1 em Portugal e eu quase morri, fiquei internada. Só resumindo mais ou menos aqui pra vocês, mas tem vídeo aqui no canal contando. E ele passou por tudo isso sozinho, sabe? O meu marido passou por tudo isso sozinho. E quando aconteceu isso,
quando eu tive esse pequeno sangramento, e eu fiquei com muito medo, sabe, de perder o bebê e tudo mais. E eu fui pro hospital correndo. E eu vi o desespero dele, sabe? De tipo assim, meu Deus, se acontecer tudo de novo com a minha mulher, com o meu filho, com a minha filha, né? Que a gente ainda não sabia que era uma menininha. Mas eu vi o desespero. E eu entendi, tipo assim, a importância da gente ter apoio familiar, da gente ter com quem contar. E eu vou falar de novo, essa é a minha realidade, que eu acho que isso é muito importante. E naquele dia parece que foi uma resposta de Deus pra gente, porque a gente estava totalmente desesperado, totalmente abalados, porque a gente nunca tinha passado por isso, gente. Eu nunca fiquei grávida, eu não sei. Muitas reações, muitas sensações, é a primeira vez que eu tô sentindo, como é óbvio, né? E ter um médico que não sabe agir nessas horas é muito frustrante pra gente, sabe? E infelizmente em Portugal é assim. Pelo menos o que eu vivi e que muitas pessoas me falaram é assim. Em um momento de fragilidade que a gente estava passando, não saber o que ia acontecer comigo nem com o bebê e ser super maltratado, sabe? Em ter que entrar numa sala sozinha e do meu marido não poder estar perto de mim porque não pode ter um acompanhante. Ou porque a médica não sabe nem dar um bom dia. Então, assim, são coisas que pra muita gente pode ser mínima, mas pra gente naquele momento, tipo assim, poxa, eu sou mãe de primeira viagem, sabe? E um sangramento, até o momento eu não sabia que era uma coisa mínima e que graças a Deus tá tudo bem, não aconteceu nada, mas, sabe, eu precisava de um apoio médico bom, de uma médica me explicando, não, olha, aconteceu isso, mas tá tudo bem, e eu não tive isso. Então, às vezes, algumas coisas acontecem pra gente tomar uma certa decisão, que é a decisão certa, pra gente não sofrer futuramente. Então, depois disso tudo, eu tentando explicar mais ou menos o porquê que a gente tomou essa decisão, a gente resolveu voltar pro Brasil. E desde então, tem sido a minha melhor escolha. Ah, se alguém me perguntar, Keila, você vai voltar para Portugal? Não sei, eu não vou falar nunca. Atualmente, se alguém me perguntar hoje, você vai voltar? Não, não vou voltar. Mas você nunca mais vai voltar? Não, não gosto de falar essa palavra nunca. Nunca vou voltar para o Brasil, nunca mais vou morar fora de outro país, que seja Portugal, Estados Unidos, qualquer lugar que seja. Não gosto disso, mas atualmente eu não tenho vontade mais de sair do Brasil. Pode ser que isso mude, gente, porque, como eu sempre falei aqui pra vocês, as coisas mudam. Então, estejam preparados. Não venha com não vá pra Portugal, né? Que agora eu não tô mais em Portugal. Não vá pra Portugal com a mente de que, assim, você nunca mais vai voltar pro Brasil, que você nunca mais vai pisar. E eu posso falar com toda a convicção que eu nunca falei isso, que eu nunca desdenhei do meu país. E eu acho que não é errado quando a gente tá no Brasil, a gente querer viver outras coisas, querer morar fora, querer vivenciar, querer buscar coisas melhores. Mas quando você chega em um país em que você viveu isso, e eu não tô falando que eu odiei Portugal, não tô aqui pra ser essa pessoa que morou no lugar e pra jogar, tipo, pra cuspir no prato que comeu, não. Sou grata do que eu vivi lá, do que Portugal me proporcionou para mim e para o meu esposo, mas chegou uma hora que a gente teve que sentar e analisar e decidir: Portugal está sendo o melhor momento para nós? Não. E tá tudo bem. Tá tudo bem por isso. Isso não é um erro, não é uma coisa tipo assim, meu Deus, é a pior coisa do mundo. Não. E eu acho que isso é ter maturidade de você estiver passando por certos tipos de situações, de você falar assim, nossa, eu não quero mais isso aqui. E tá tudo bem, porque isso não é uma coisa, uma regra que você foi e nunca mais você pode voltar e acabou. Não, eu pelo menos não penso assim, sabe? Então, Portugal foi muito bom pra mim e pro Johnny. Sou muito grata ao que eu vivi lá, as pessoas que eu conheci, momentos bons sim que eu vivi também, mas também soube reconhecer que neste momento não era o melhor lugar para eu ficar.
Então, por isso nós decidimos voltar. E agora eu tô vivendo no Brasil. Eu tenho muitas coisas para contar para vocês. Eu tenho muitas experiências para falar para vocês, quanto essa de estar agora no Brasil e indo para médico, mostrar um pouco da minha realidade. Se você quiser continuar me acompanhando aqui no canal, fique no canal, que eu vou fazer mais vídeos. Tem muito vídeo que eu quero fazer sobre obra, né? Porque a gente tá tendo que transformar a nossa vida, porque a gente vai ter que fazer tudo do zero, né? Desde comprar uma geladeira até um palito de dente. Então, acho que vai ser muito legal mostrar isso aqui pra vocês, mostrar a primeira compra, porque a gente ainda não tá na nossa casa, a gente tá reformando ela. Então, tem vídeo que eu quero fazer sobre isso. Então, fiquem aí quem quiser, tá? Quem não quiser, tudo bem, pode ir embora. Não vou ficar chateada, eu prefiro que vá a pessoa que não quiser me acompanhar mais pra vir novas pessoas. E eu agradeço, gente. Eu sei que eu tava muito sumida, mas eu tô voltando. Vou mostrar minha realidade aqui no Brasil agora. Quem quiser me acompanhar agora vai ser Keila em Brasil. Continuando, né? E é isso. Eu tô muito feliz. Quero que vocês saibam que eu estou muito feliz e eu acho que é isso que importa. É a gente estar onde a gente tá mais feliz, é ser grato por cada coisinha. Então, eu agradeço por você ter ficado até o final desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o like, porque é muito importante pra mim. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E também me segue no meu Instagram, que eu fiz um novo Instagram, vou deixar aqui. E me segue lá pra acompanhar a minha rotina do dia a dia. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.